Louvado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu quero deixar bem claro diante de irmãos que se o céu for da maneira a qual eu estou me sentindo, irmãos, para mim está de bom tamanho. Está de bom tamanho, porque eu quero hoje que a igreja sinta o que eu estou sentindo. Eu quero que a igreja sinta o que Deus colocou no meu coração esta noite. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu leio, irmãos, o Evangelho de João é um evangelho bastante edificante para as nossas vidas. Não que a Bíblia não seja, mas que eu sou apaixonado por esse Evangelho. O Evangelho escreveu São João, no capítulo 7, versículo 52, responderam os fariseus e principais dos sacerdotes e disseram a Nicodemos, aquele mesmo que foi ter de noite com Jesus, e disse: tu és da Galileia? Examina, e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Mas fui examinar, irmãos, eu estive lendo por que ele terminou o penúltimo versículo deste capítulo. Ele termina falando: examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. O meu Deus, o meu Jesus, ele era nazareno, ele era lá da Galileia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu fui examinar porque ele é o maior profeta que já houve aqui na face da terra. Eu fui examinar e não foi somente Jesus que saiu da Galileia, não foi somente ele. E para me entender esse versículo agora, eu fiquei indagando noites e noites para passar para os irmãos aqui. O Senhor teve que me levar para o início. Teve que me levar para o início de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 8. Os irmãos que gostam de ler a Bíblia, quiserem acompanhar a partir do versículo 8, fala de um rapaz chamado Cuxi, que gerou a Nimrod. Cuxi era o bisneto de Noé. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Louvado e exaltado seja o Deus de Israel. E Cão teve um filho, teve 4 filhos. Cão teve um filho chamado Cuxi, Cão teve um filho chamado Misraim, teve um filho chamado Pud, teve um filho chamado Canaã. E um desses filhos gerou mais 6 filhos, a qual foi Cuxi. E o último filho de Cuxi foi Nimrod. E no versículo 8, no capítulo 10 de Gênesis diz: e Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Versículo 10 diz: e o princípio do seu reino foi Babel, e Erech, e Acade, e a Caulé, na terra de Siná. Versículo 11 diz: nesta mesma terra saiu ele a filha e gerou a Nínive. Isso me traz outra reflexão. O irmão que me trouxe a água, Mateus 10, versículo 42, diz que aquele que traz um copo com água, esses pequeninos e não tem discípulo, não perderá o seu galardão. Eu te agradeço e que Deus te abençoe. E no versículo 11 ele diz que nesta mesma terra saiu ele e a filha. Saiu Nimrod e a filha e edificou a Nínive. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. O que ele foi fazer em Nínive? Por que ele edificou esta cidade? A qual da Galileia não tinha um profeta de Israel no reino norte para pregar contra ela. Se você abrir a sua Bíblia, no livro de Jonas, aquele mesmo que foi engolido por aquele grande peixe, que todos só conhecem ele por isso, talvez o profeta Fujão, talvez o medroso. Mas eu quero lhe trazer outra reflexão sobre a vida de Jonas. Quero lhe trazer outra reflexão, talvez você não saiba. O livro de Jonas diz, no versículo 1, ele veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua malícia significa pecado, malícia significa blasfêmia, malícia significa virar as costas para Deus. Vai até a grande cidade de Nínive. A palavra de Deus diz nos versículos posteriores que Nínive tinha cerca de 1.200
habitantes. Glória a Deus. Por que Jonas não quis ir? Você já parou para se perguntar? Por que ele não quis ir? Você já parou para ler e meditar nas Sagradas Escrituras? A palavra de Deus diz que é mais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Nínive, capital da Síria, louvado seja o nome do Senhor, foi criada pelo bisneto de Noé, Cuxi, que gerou a Nimrod, como já foi lido aqui, representava a ira de Deus. Está descrito no livro do profeta Naum, capítulo 3, versículo número 5 ao versículo de número 7. Que a ira de Deus estava sobre aquele lugar, os olhos de Deus contemplavam a ira daquele lugar, porque eram pessoas que maltratavam outras pessoas, eram pessoas que menosprezavam outras pessoas. Eram pessoas que arrogantes, eram pessoas que não tinham dentro de si o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Eram pessoas que não conheciam a Deus. Eram pessoas voltadas para outras doutrinas vãs, como o apóstolo Paulo fala na maioria de suas cartas. Agora, no fim dos tempos, muitos apostatarão da fé e irão seguir doutrinas vãs, doutrinas de demônios. E aquele povo não conhecia o Deus de Israel. Aquele povo não conhecia o Deus de Abraão, não conhecia o Deus de Isaac, não conhecia o Deus de Jacó, não conhecia o Deus de Davi. Aquele povo não conhecia. Talvez você nunca tenha ouvido a falar do nosso Deus no Antigo Testamento. Talvez você seja novo convertido, nunca tenha lido a Bíblia toda. Talvez você não tenha lido nenhum livro do Antigo Testamento, porque ele traz confusão, mas deixa eu abrir os meus olhos. A Bíblia não é para me confundir, a Bíblia é para esclarecer a sua mente e tirar a sua dúvida. Louvado seja Deus. A Bíblia não é de confusão. A Bíblia existe toda a resposta que você procurar, existe dentro desse livrão chamado Bíblia Sagrada. E eu fui ler e li várias e várias vezes o livro do profeta Jonas, não sabia por que ele não foi a Nínive, mas foi, desceu até o cais da cidade. O cais mais próximo ficava na cidade de Jerusalém. E ele desceu. E preste bem atenção nesse mistério que o Senhor me revelou. O homem, quando ele vira, irmão Cleiton, suas costas para o Senhor, deixa eu te dizer outra coisa. Deus não faz acepção de pessoas, faz não. Mas ele tem aqueles que ele quer usar. E para ele usar tem que ter coragem. Para ele usar tem que ter orgulho.